A Própria Carne é um filme de terror nacional lançado bem recentemente em 2025, produzido e roteirizado por Jovem Nerd Azaghal, dirigido por Ian SBF, que me trouxe muito uma vibe, atmosfera, por exemplo, dos filmes do Robert Eggers, a fotografia principalmente, e que não é um filme nem jovem, porque ele se passa lá em 1870 durante a Guerra do Paraguai, e nem nerd, porque é um terror mais enxuto, pouquíssimo complexo, um terror simplista, e horas ele faz bom uso disso, horas nem tanto assim, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Três homens que eu nunca vi na minha vida chegam na casa de um velho e de uma garota. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e finalmente eu consegui assistir A Própria Carne, que é um novo filme de terror, né, com produção do Jovem Nerd e companhia. Não consegui ver o filme antes, que eu tava em viagem, cheguei de viagem, já fui ver o filme logo, e eu gosto de algumas coisas do filme, outras nem tanto assim, mas eu posso dizer que, por exemplo, visualmente a embalagem do filme é muito interessante, é muito soturna, lembra os próprios filmes do Robert Eggers. Eu acho que os próprios Azaghal e Jovem Nerd falaram que o Eggers, né, essa coisa eggiana, é uma das inspirações para eles, isso fica bem evidente aqui. E na história, a gente vai, né, lá para 1870, Guerra do Paraguai, né, tá um caos, matança, 3 soldados brasileiros estão desertando dessa guerra, fugindo dessa guerra, através de uma floresta, tem um encontro ali no início com o coronel e tal, que já dá num conflito, e logo eles encontram uma casa isolada na fronteira ali com o Paraguai, uma casa onde vive um pessoal não muito convidativo, não muito agradável e normal, né? Primeiro temos uma jovem, que não é tão esperta assim, nerd assim, e temos um senhor barbudo, ali ó, com o pescocinho assim, né, que é extremamente mal encarado, mas ele falou, ó, essa noite vocês podem dormir aqui. A questão é que esses 3 rapazes que estão mentindo ali, eles não falam que estão desertando da guerra, eles inventam uma história, será que aquele povo tá comprando? E quanto mais horas eles vão passando naquele lugar, mais coisas estranhas, mais detalhes esquisitos, mais aquele senhor nada jovial vai parecer uma grande ameaça e segredos vão ser revelados aos poucos, às vezes aos poucos até demais. Primeiro que eu gosto muito da atmosfera do filme, tá? Ela passa a ser essa coisa soturna, essa coisa carregada, aquela fotografia azulada, sabe? Aquela coisa bem nebulosa que não te deixa muito descansar em termos de atmosfera mesmo. Eu acho que a direção do Ian SBF é bem competente na hora de estabelecer essa atmosfera, segurar ela até a metade do filme, apesar de que alguns momentos em que o terror ele precisa ser mais dinâmico, mais funcional, eu acho que às vezes ele fica um pouco mais travado, ele se segura demais, e eu tô falando também aspectos narrativos, né? O roteiro ele precisa segurar toda a sua duração de uma maneira intimista, de uma maneira simplista, mais puxado, bem mais pro terror psicológico mesmo, né? Da conversa daqueles personagens, da intenção daqueles moradores ali, daquele senhor, né, que se apresenta uma figura bastante peculiar e que já deixa claro que não é flor que se cheire. E eu acredito que no primeiro ato, essa dinâmica, esse jogo psicológico, ele funciona melhor, até porque a gente está sendo introduzido àquela situação, aqueles personagens, aos perigos que podem estar rondando, até na própria casa, os elementos da casa, uma coisa que aparece rapidamente por ali, porém, na metade isso vai um pouco, como eu disse, se segurando e consecutivamente se repetindo, não movimentando muito a narrativa que a gente já está acompanhando há um certo tempo ali. Para mim, um destaque desse filme tá no elenco, eu gosto do elenco. O Luiz Carlos Pesce, que faz o nosso velho, né, nada jovem,
ele tá maravilhoso, tá? Os trejeitos dele, o tom ameaçador, a voz, aquela voz imponente de dublador, aquela coisa que rouba a cena, sabe? Aquele senhorzinho que poderia ser apenas mais um idoso, porque que esses caras não partem pra cima, mas a imponência dele é tanto, o mistério dele, né, que ele faz, que ele segura ali, as provocações dele são tão constantes que ele acaba engolindo os personagens e, mais uma vez, sendo o destaque do filme. Os demais do elenco, Jorge Salma, Jade Mascarenhas, Camilo Borges, né? Todos estão bem ali em tela e entregam bem as suas propostas ali com seus personagens. Eu falei que eu tenho alguns problemas com cenas, né, de terror, por exemplo. Algumas funcionam melhor, mas uma outra parcela eu acho que ou elas são interrompidas abruptamente, ou elas são introduzidas abruptamente, ou o dinamismo de como elas vão ser executadas ali. Um personagem, ele precisa ficar estagnado, ele precisa ficar muito mais parado, imóvel ali, para uma situação mais brutal ou mais definidora acontecer, sendo que existe muito uma sensação de que há espaço para muito mais acontecer em determinada cena. E a gente sabe, né? É difícil pra caramba fazer filme no Brasil, principalmente de forma mais independente, recursos mais limitados. Isso, muito provavelmente, acaba, né, impedindo que determinadas coisas sejam executadas exatamente como os produtores, como o filme originalmente gostaria de fazer. É claro que adaptações também, de formas simplistas, podem, né, trazer ali soluções espertas que, apesar desse simplismo, ainda conseguem ser satisfatórias, ainda conseguem criar impacto, sabe? Então, eu acho que o Último Ato, por mais que a gente tenha, assim, momentos brutais, sanguinolentos, que você pode ficar com uma certa agonia, mas a potência disso é reduzida, porque, de novo, o filme parece segurar, tirar de tela, ou deixando de uma maneira mais rápida, mais ágil mesmo, e acaba diminuindo um pouco desse efeito que a cena gostaria de ter ou pretendia ter. E eu acho que filmes assim, que são mais intimistas, eles têm grandes desafios textual, né, de como vai conduzir ali, principalmente sendo um longa, né, e às vezes, beleza, você tá ali na simplicidade, você tá em praticamente um ambiente, como que você vai fazer para diferenciar um pouco? E às vezes você vai sair para algo um pouco mais complexo, mesmo dentro daquele escopo. E às vezes é nesses momentos mesmo que, através de tentar buscar diferentes coisas ali e deixar muita coisa no não dito, no background, pode também mais atrapalhar do que ajudar na execução e, né, no montante geral da obra. Mas é isso, meus amigos. Eu acho que A Própria Carne é um filme interessante, é um filme que tem essa atmosfera que me agrada, que tem elementos narrativos intrigantes, apesar da execução se atrapalhar, se embolar pelo caminho, mas eu me sinto muito satisfeito de ver esse caminho sendo fortalecido, porque o cinema de terror brasileiro já está aí há um bom tempo, mas que a gente tenha mais e mais obras incentivando, trazendo força para esse gênero e trazendo cada vez mais recursos também, porque é importante, né? Vão no cinema, você que ama terror, valorize isso, aprecie, que é muito importante para o futuro desse gênero que a gente tanto ama, né, aqui no nosso país, tá? Eu dou uma nota 6.5 para A Própria Carne. Um filme que talvez te faça pensar 2 ou 3 vezes antes de aceitar passar uma noite na casa de um idoso, principalmente se ele for mal encarado. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Estragou tudo! Bem, os 3 desertores trocam de roupa ali, vão lá para casa. O Anselmo, né, que tem o pai, que é comerciante, que tem dinheiro, fala lá, não, a gente veio ver uns terrenos, mas claramente a gente vê que o nosso querido velho nada simpático, ele não compra aquela ideia e ele fica provocando todos eles ali. Principalmente Gustavo, que é o único negro entre os 3, né? Que é um ex-escravo e você vê que esse cara
ele fica cercando, ele já fica mal intencionado desde sempre com o Gustavo. Inclusive, Gustavo tá com um tiro na perna e o velho fala, né, ó, vai ter que cortar a perna. E o pessoal fala, não, peraí, vamos tentar tirar de uma outra forma. Achei que o filme ia investir um pouco mais nesse momento da bala e tentando tirar a bala e tal, mas ele é bem rapidinho, bem humildezinho. Temos lá a moça, né, que fica dando umas risadas bem macabras, deixando a entender que ela não bate nada bem da cabeça, né, de uma forma meio sádica ali. E um outro senhor que brota do nada, ele é mudo e ele parece estar desesperado, muito provavelmente seria uma vítima daquela situação. Um dos 3 rapazes lá, né, que fala que é negócio de Vicky, coisa e tal, dá umas interagidas com a moça na cozinha, né, fica prometendo a ela levar para São Paulo. Ela fica até interessada, você vai me tirar daqui, coisa e tal. Depois, numa cena seguinte, ela fala, inclusive, que tá grávida do rapaz e com a barriga toda ferida, né? Porque passaram outras pessoas por lá. Mas o que aconteceram com essas pessoas? Mataram? Bem, quando o Anselmo, o playboy lá com o pai mais cheio da grana e tal, vai com o velho lá pegar umas ferramentas, o velho faz uma tortura psicológica com ele. Você é um desertorzinho, você vai decepcionar seu pai, eu vou explodir sua cabeça, você vai, né, voltar nesse estado e ainda vai decepcionar seu pai mais ainda. Ele faz um balacobaco ali com o rapaz e obriga o rapaz com a arma apontada pra ele, né, dá uns tibum ali no mais estilo Hereditário lá, a cena do menino batendo com a própria cabeça na carteira. Pois é, só que aqui é na lateral ali, até o velho terminar de fazer o trabalho e dar umas porradas ali na cabeça de Anselmo. Morreu? Será? Obviamente, a gente tá falando de filme de terror, que também tem fantasia, é ficção, né? Muita coisa. A gente tem que suspender a descrença, só que tem certos momentos que alguns filmes exigem um pouco demais do público, né? Tipo, o velho pedindo pro rapaz cheirar, né, o Gustavo cheirar o clorofórmio lá, e ele cheira e fica tonto, né, ô Gustavo, eu sei que o rapaz, né, o velho, melhor dizendo, tá com a arma, mas não vai cheirar essas coisas, né? Ou então, o outro rapaz que vai lá numa espécie de porão, encontra lá o velho mudo que já tá pendurado a carne dele, tem umas outras carnes podres, o que esse povo faz? Coisa boa não é? E ele fica congelado um pouquinho, até demais. E o filme trabalha coisas demoníacas de forma muito discreta, muito sutil, e alguns sinais e alguns símbolos que a gente vê de longe, mas algo ritualístico, algo demoníaco tá acontecendo por ali. Bem, o nosso velho maluco prende o Gustavo, ali a cabeça de Gustavo, para arrancar a perna dele, falando que ele tem que durar mais tempo, muito provavelmente vai participar de um ritual. Ele serra a perna do rapaz e fala que vai serrar as outras coisas também, a outra perna, os braços. O velho é interrompido porque lá de cima tem uns barulhos. Quem é? Anselmo. Anselmo, rapaz playboy lá, que o pai é comerciante, tá vivo com a cabeça toda lascada, mas ele mata a moça lá, né, dá uma esmagada na cabeça dele, talvez descontando com o que fizeram com a cabeça dele mesmo. O colega dele já tá morto, que a menina apareceu ali do nada e deu umas lambidas, umas facadas nele. Gustavo, né, só ouvindo ali, tá preso ali com a cabeça presa, né, vê ali o fantasma do soldado que eles mataram lá no início, interpretado pelo Camilo Borges, que fica rondando ele ali, atormentando ele. E aí Gustavo tem uma ideia, ele pega a própria perna dele, a própria carne dele, o próprio sangue dele, né, despeja ali na cara dele pra sair, né, que é um momento que você fala, pô, é digno da cena ali dos Jogos Mortais do cara, só que é aquilo, é uma cena brutal, mas ao mesmo tempo o ângulo dela lateral é uma coisa que poderia ser mais impressionante, impactante, sabe? É a sensação que eu fiquei ao fim dessa cena. Mas ela acontece e Gustavo consegue se livrar com o próprio sangue. Anselmo consegue atacar o velhão, pegar ele de surpresa e, adivinhe, esmaga a cabeça dele também. Ele fica ali obcecado em esmagar a cabeça depois de que fizeram tudo aquilo com a dele, que não tá num estado muito legal. Nisso, o celeiro,
que tava ali, os negócios ritualísticos e tal, começa a pegar fogo. Gustavo então surpreende o velho, vai pra atacar ele, o velho fala, ó, não me mata não, porque eu preciso fazer esse ritual pra segurar algo de ruim aí. Vocês me mataram e fizeram esse ritual, tá todo mundo perdido, tá todo mundo lascado, o Gustavo não quer nem saber, esmaga a cara do velho, né, a cabeça do velho, e teremos, sei lá, no filme todo umas 3 mortes assim, mais ou menos. E o celeiro, que era um lugar ritualístico ali que o velho tava falando, ó, tô segurando o negócio. Isso que eu tô fazendo tem um propósito maior. Já tá pegando fogo, já foi com Deus, ou melhor dizendo, já foi com o capeta. No fim das contas, sobrando ali só o Anselmo, o playboy com o pai comerciante, claro que eu tenho que sempre relembrar isso, e o Gustavo, né? Só que tem soldados lá do coronel que eles mataram no início do filme, né? Cercando ali o lugar e batendo na porta, né? E aí o Anselmo tenta enrolar eles ali, mas os caras não caem, ele vai entregar o Gustavo, só que Gustavo aparece surpreendendo todos eles, matando ali os 2 soldados, matando também o Anselmo, que era seu amiguinho, só que coisa nenhuma, uma amizade dessa a gente não precisa de inimigo, sendo só o Gustavo sobrevivente daqueles momentos brutais, né? E a última cena de A Própria Carne é o dia amanhecendo e do celeiro ali, o fogo abaixando, uma criatura saindo, né, um capiroto, mochila de criança, o capeta, saindo ali, a gente vê de longe, meio desfocado, é uma coisa de CGI ali, fim de A Própria Carne. É o que eu disse, né, eu acho que o filme, ele tem essa embalagem até impressionante, eu gosto sim do visual do filme, ele tem boas ideias também, mas eu acho que ele dá umas derrapadinhas na hora de sintetizar essas ideias e de abraçar mesmo o terror e esses momentos mais aterrorizantes. Eu acho ele mais forte no suspense, na suposição do perigo ali na primeira metade, do que estar por vir. E quando vem, aí o filme encontra suas maiores fragilidades, como eu disse anteriormente. Mas e você? Já assistiu A Própria Carne? Tire suas próprias conclusões. O filme ainda tá no cinema, vá lá, assista. Às vezes você gosta mais, às vezes você gosta menos, mas é muito importante que a gente tenha vários e vários filmes de terror aqui brasileiros e cada vez melhores, tá? Com cada vez mais ânimo e criatividade, porque pessoas talentosas e com vontade aqui no Brasil, você pode ter certeza, né, que tem. E é muito legal a gente ver esse projeto de Jovem Nerd, Azaghal, Ian SBF e companhia sendo concretizado e lançado aí pro Brasil todo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult também, e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, você recebe esses vídeos antecipadamente, vídeo exclusivo, live exclusiva, que é muito legal, além de outros conteúdos na comunidade também. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.